A Premier League, sendo o campeonato mais disputado, tem times muito fortes, mas também tem aqueles que dão dó de tanto que sofrem. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quais foram as 3 melhores e quais foram as 3 piores campanhas da Premier League. Bora! E aí, mundo! Tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o top 3 piores e o top 3 melhores campanhas da Premier League. Começando com as melhores. E a terceira campanha mais bem sucedida foi uma que levou a taça em 2019. O Manchester City. Mano, nessa temporada o City foi muito bem. Eles ficaram invictos até a 16ª rodada, quando perderam pro Chelsea. Aí perderam alguns jogos e da 25ª até a última rodada eles só venceram. Só ganharam na reta final. Nem empataram, tá ligado? Teve até um jogo que meteram 6-0 no Chelsea. Loucura! E depois de 38 jogos o City só perdeu 4, empatou 2 e ganhou 32. Sim, cara, é muita coisa. Terminando com incríveis 98 pontos. E se liga, o Liverpool ficou logo atrás com 97. Pensa que disputado que não foi nesse ano. E o City, além de ganhar a Premier League dessa maneira, foi campeão também da Copa da Liga, Supercopa da Inglaterra e Copa da Inglaterra. Foram 4 títulos naquela temporada. E na final da Copa da Inglaterra, por exemplo, os caras bateram o Watford por 6-0. 6-0 numa final. Realmente impressionante. Mas infelizmente na Champions League acabaram perdendo pro Tottenham. O City tinha a chance de vencer aquela Champions, hein? E você lembra que o Liverpool ficou em segundo, somando muitos pontos também? Então, na temporada seguinte, decidiram dar o troco. E aparecem no nosso segundo lugar. Sim, a campanha do Liverpool na temporada 2019-2020 foi a segunda melhor, quando somaram 99 pontos. Pois é, eles já tinham conquistado a Champions. Faltava a Premier League. Então foram com tudo e logo de cara já surpreenderam. Eles foram assim, um rolo compressor. Vitória atrás de vitória. Já de início ganharam 8 seguidas. Aí empataram com o United, depois ganharam sabe mais quantas seguidas? 18. 18 jogos vencendo sem parar. Que coisa absurda. Eles só foram perder invencibilidade na 28ª rodada contra o Watford. Até ali estavam quase que perfeitos. Da primeira até a rodada 27, eles somaram 79 de 81 pontos possíveis. Tipo, o máximo até ali era 81 e os caras somaram 79. Com isso, já se sagravam campeões praticamente, porque o segundo lugar, Manchester City, estava 22 pontos atrás do Liverpool. Não tinha chance dos Reds perderem o título. Como já estava ganho praticamente, os caras começaram a dar uma relaxada. Perderam pro Watford, como eu disse. Depois mais pra frente pro City por 4-0 e também pro Arsenal. Além de alguns empates. Mas somando todos os jogos, eles perderam só 3, empataram 3 e venceram 32. 99 pontos somados. Ah, e só lembrando, uma vitória é 3 pontos, um empate é 1 ponto e uma derrota não soma nada. Se o Liverpool tivesse pelo menos empatado uma daquelas 3 partidas que perderam, já empatavam com a melhor campanha, que tinha acontecido 2 anos antes, na temporada 2017 e 2018. Pois é, as melhores campanhas foram uma do lado da outra. E a melhor de todas foi de um time que já apareceu nesse vídeo. O City de Guardiola. Mano, o time do Guardiola nessa temporada tinha jogadores como Yaya Touré, Davi Silva, Sané, Vincent Kompany e etc. Além dos que estão até hoje, como Gabriel Jesus, Agüero, Sterling e tals. Era um timaço. E em 38 partidas eles também ganharam 32. Mas o que faz eles terem a melhor campanha foi que empataram 4 e perderam só 2. Só 2 derrotas em 38 jogos. Eles chegaram a fazer uma sequência de 18 vitórias seguidas. Seguidas, imagina. Com goleadas gigantescas. Como 7-2 no Stoke City e até 5-0 no Liverpool. E sua invencibilidade só foi quebrada no segundo turno para esse mesmo Liverpool. Nesse jogo, os Reds chegaram a abrir 4-1. Mas o City diminuiu 4-3. Mais 10 minutinhos viravam. O outro jogo que perderam foi pro United por 3-2 de virada. Um azar, mas continuaram na liderança até o fim. Eles foram tão superiores que se sagraram campeões 5 rodadas antes de terminar, fechando o campeonato com quase 20 pontos a mais que o segundo lugar. Mas uma coisa surpreendente desse City foi o número de pontos somados. 100. Somaram 100 pontos, com um saldo de 79 positivos.
a melhor campanha do campeonato inglês, tanto por número de pontos quanto por número de gols, que passou de 100. Não é à toa que o Guardiola é considerado um dos melhores técnicos do mundo há tanto tempo. Em 2018 o City também ganhou a Copa da Liga, 2 títulos naquele ano. E agora, depois de ver essas campanhas absurdas com 98, 99 e 100 pontos, você sabe quais foram as 3 piores da Premier League? De dar tristeza só de olhar a ruinzice. Bora! Começando com a terceira pior, que aconteceu recentemente, em 2019. O lanterna desse ano foi um time horrível chamado Huddersfield Town. Mano, esse é um time da cidade de Huddersfield, que já venceu o campeonato inglês 3 vezes. Mas tudo antigamente, lá no século 20. De lá pra cá caíram muito de qualidade. Tanto que em 1972 eles caíram da elite e só foram voltar na temporada 2017 e 2018. Sim, mais de 40 anos fora da primeira divisão. Aí nesse 2017 e 18 ficaram em 16º e escaparam de cair, até que chegou a temporada 18 e 19. Nesse momento o time decepcionou muito, porque na temporada passada os caras tinham vencido 9 jogos, então os torcedores queriam mais do que isso dessa vez. Mas na temporada seguinte, os caras só foram ganhar a primeira partida na rodada 11. Demorou, mas conseguiram uma boa sequência. Vitória, empate e vitória. Aí voltaram a perder. Depois ganharam mais umazinha por 1-0 e só. Em 38 jogos eles venceram só 3, empataram 7 e perderam 28. 28 derrotas. E terminaram somando só 16 pontos. Tipo, eles foram tão mal que o artilheiro do time marcou sabe quantos gols? O artilheiro? 4. Imagina. E agora, a segunda pior campanha da Premier League aconteceu na temporada 2005-2006, com o time já acostumado com esse negócio de subir e cair. O Sunderland. Tipo, eles foram para esse campeonato inglês 2005-2006 como campeões da segunda divisão. Então, né, tinha uma expectativa ali. Mas o time do técnico McCarthy foi muito mal desde o início do torneio. Nas 38 partidas, só venceram 3. E uma dessas vitórias foi com um gol contra do adversário ainda. Olha o nível. E o azar é que muitas dessas derrotas foi só por 1 gol de diferença. 2-1, 1-0 e etc. Chegaram até a ter 9 derrotas seguidas. O técnico dos caras, McCarthy, chegou até a ser demitido no meio da competição de tão mal que tava indo. Então no total, em 38 partidas, o Sunderland só venceu 3, empatou 6 e perdeu 29. Uma derrota a mais que o Huddersfield, somando só 15 pontos. É tão pouco que o 19º lugar terminou com o dobro de pontos. Então foram rebaixados com propriedade. 15 pontos somados é realmente muito ruim. Aí uma curiosidade, no ano seguinte, na segunda divisão, o Sunderland garantiu sua volta para a elite sendo campeão. É assim que se faz. Fez a segunda pior campanha da Premier League, mas não se deixou abalar. Aí, 2 anos depois desse rebaixamento do Sunderland, o campeonato inglês viu a pior campanha da história, com um time que até hoje não conseguiu voltar para a elite de novo. Foi um baque gigantesco. E estou falando do Derby County. Sim, o time que o Rooney joga hoje tem um recorde da pior campanha. Esse derby já até venceu 2 vezes a segunda divisão lá na década de 70. Mas em 2007, quando subiram para a elite, estavam prestes a fazer a pior campanha da história do torneio. A temporada 2007-2008 começou com o técnico Billy Davies no comando, e os caras até fizeram umas contrataçõezinhas para se fortalecer para a temporada. E quando começou a vitória no campeonato, chegou depois de 6 rodadas contra o Newcastle. Agora eles podiam respirar e começar a se recuperar para evitar o rebaixamento. Mas faltou alguém avisar isso para eles. Depois dessa vitóriazinha por 1-0, sabe quantos jogos eles venceram depois? Nenhum! Não ganharam mais nenhuma partida! Só uma vitória em todo o campeonato! Isso é impressionante! E claro, trocaram de técnico no meio do torneio, mas continuaram sem ganhar. Em 38 jogos foi uma vitória, 8 empates e 29 derrotas. Somando sabe quantos pontos? 11! Somaram só 11 pontos no torneio inteiro. Pra tu ter uma noção, um time que ganha 4 jogos já chega a 12, passando o 11. De tão pequena que essa pontuação foi. Outra coisa que impressionou foi o saldo. Os caras fizeram 20 gols e tomaram 89. Quase 90 gols, mano. Saldo de 69 negativos. Isso que eu chamo de uma defesa boa.
Chegaram a tomar 6 a 0 do Liverpool, 5 a 0 do West Ham, 6 a 1 do Chelsea e 6 a 0 do Aston Villa, entre outros. Uma campanha pra se esquecer mesmo. Foi uma defesa horrível e um ataque horrível. O maior artilheiro do time no campeonato fez só 4 gols. Assim como aquele do Huddersfield que eu falei antes, que foi o Kenny Miller. Com só 4 golzinhos foi o artilheiro. Então esse Derby County quebrou os recordes da ruinzice. Menos vitórias, menos pontos, maior distância do 19º lugar com 24 pontos e etc. É de dar pena. E como falei antes, até agora não voltaram pra Elite. Mas se for pra repetir o que fez, é melhor ficar na segundona mesmo. E aí, se você gostou desse vídeo, coloque mais sugestões de vídeos. Quanto mais colocarem, melhor. E assista meus outros vídeos do canal. Eu sei que tu vai gostar. Beleza? Valeu e tchau!